Inelegíveis. Caçados pelo TSE, prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, e o vice, Edson Aparecido, estão impedidos de disputar a reeleição. Eles também podem deixar os cargos a qualquer momento. Basta serem notificados pela Justiça. Decisão cabe recurso. Na linha sucessória, presidente da Câmara é quem deve assumir a prefeitura. Hoje a gente tem um grupo e esse grupo a gente vai sentar, conversar, analisar e depende muito dessa conversa para a gente chegar e também ser notificado que ainda não fui. Frente a frente, em São José dos Campos, 5 dos 6 candidatos a prefeito participam do primeiro debate promovido pela Associação Comercial e Industrial. Eleições municipais deste ano vão ter menos jovens indo às urnas. Cai o número de menores de 18 anos com título de eleitor. Queda foi a maior desde 1992. Desaparecidos. Bombeiros buscam um pescador de Caraguatatuba que caiu no mar. E equipes de resgate ainda tentam localizar barco pesqueiro que sumiu no litoral norte. Futsal. Há 7 jogos sem vencer, São José busca hoje em casa a reabilitação na Liga Nacional. Nessa fase que a gente se encontra, a gente tem que sair com a vitória. Não seja, tem que ser de qualquer jeito. O Band Cidade começa agora. Boa noite. Contagem regressiva para as eleições 2016. Faltam 2 meses para que o país vá às urnas escolher prefeitos e vereadores. E às vésperas do início da campanha eleitoral, o cenário político em Taubaté sofre uma reviravolta com a decisão do TSE de manter a cassação do prefeito Ortiz Júnior e do vice José Aparecido por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2012. O vice é Edson Aparecido. O julgamento do recurso aconteceu 2 dias depois de serem confirmados como candidatos do PSDB à reeleição. Com o resultado, Júnior e Edson tornaram-se inelegíveis e, além disso, vão ter que deixar os cargos. O repórter Otávio Baldim conversou com o presidente da Câmara, vereador Paulo Miranda, que deve assumir a prefeitura. O prefeito Ortiz Júnior e o vice dele, Edson Aparecido, ainda não foram notificados oficialmente dessa decisão, o que ainda não tem data para acontecer. Só depois do cumprimento desse procedimento é que os dois deixarão a prefeitura. E aí, quem assume o Palácio do Bom Conselho é o presidente da Câmara, Paulo Miranda. A gente está ao lado do presidente da Câmara aqui de Taubaté, Paulo Miranda. O senhor vai assumir a prefeitura de Taubaté? Então, boa tarde. Na verdade, eu preciso ser notificado também. Então, enquanto não chegar essa notificação, não tem como a gente... Porque tem que ser planejamento, muita responsabilidade, tudo em primeiro plano é a população taubatiana, então a gente tem que analisar isso com muita calma, mas primeiro eu tenho que ser notificado. Hoje o senhor não tem uma resposta para falar se assume ou não a prefeitura, caso o senhor seja notificado? Não tenho por causa da responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no Taubaté inteiro, na população inteirinha, para que eu possa dar uma resposta firme para você e uma resposta sensata, mas em primeiro plano, a população taubatiana. Se o senhor assumir a prefeitura, o senhor não vai poder concorrer à eleição a mais um mandato a vereador. Também é isso, né? Segundo consta, foi me informado que se eu assumir a prefeitura, eu não posso concorrer ao cargo da vereança. Agora, quando o senhor assumiu a presidência da Câmara, era uma responsabilidade que o senhor já imaginava, já que desde o primeiro ano do mandato do prefeito Ortiz Júnior, já corria o risco dele deixar a prefeitura? Na verdade, a ideia e a intenção não era essa, né? Ser presidente da Câmara Municipal foi votado pela maioria dos vereadores e hoje a gente tem um grupo e esse grupo a gente vai sentar, conversar, analisar e bater um papo para ver que a responsabilidade, que nem eu falei para você, é muito grande e depende muito dessa conversa para a gente chegar e também ser notificado que ainda não fui. Agora, caso o senhor recuse assumir a prefeitura, assumir o comando aqui de Taubaté, o próximo seria o vereador Digão. Se ele também recusar, pode acontecer uma eleição dentro da própria Câmara para definir o novo prefeito de Taubaté? Também fui informado sobre isso, teria que ter uma eleição indireta, né? Mesmo porque a gente está próximo das eleições municipais, mas tem que ter sim uma eleição indireta dentro da Câmara Municipal. O senhor se sente preparado para assumir esse cargo? Sinto.
Sinto preparado, sim. Ok, obrigado, vereador Paulo Miranda, presidente da Câmara aqui de Taubaté. Otávio Baldim, de Taubaté, para o Band Cidade. E o prefeito Ortiz Júnior e o vice, professor Edson, já tinham sido cassados em primeira e segunda instâncias e tentavam manter os mandatos no Tribunal Superior Eleitoral. Mas os ministros entenderam que realmente houve abuso de poder econômico e político nas eleições de 2012 e mantiveram a cassação. Ainda cabe recurso. Dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, 4 foram favoráveis à perda dos mandatos, incluindo o relator do processo, Herman Benjamin. A decisão também torna os 2 inelegíveis, mesmo após os nomes terem sido referendados em convenção do PSDB, realizada no último final de semana. Segundo este advogado, especialista em direito eleitoral, Ortiz Júnior pode recorrer da decisão e continuar no poder. O caso pode ser levado ao Supremo Tribunal Federal. No caso, ele pode interpor um recurso como embargo de declaração e tentar, dentro desse recurso, uma tutela de urgência com efeito suspensivo para que ele permaneça no cargo. Se porventura, o relator desse processo não conceder a ele o efeito ativo da tutela de emergência para ele continuar no cargo, ele pode recorrer ao presidente do TSE e, se também negar, ele pode ir ao Supremo Tribunal Federal. Se o recurso não for aceito e a decisão dos ministros for mantida, Ortiz Júnior e o vice, Edson Aparecido, assim que forem notificados, terão que deixar os cargos. Quem assume a prefeitura de Taubaté é o presidente da Câmara Municipal, Paulo Miranda, do PP. O importante é deixar claro que na Justiça Eleitoral os recursos não têm efeito suspensivo. Cabe a ele conseguir o efeito, a essa tutela de urgência, para que ele permaneça no cargo. Então, cabe aos seus advogados correr atrás da Justiça para que ele permaneça no cargo. Pois, se isso não ocorrer, eu acredito que em 20 dias a 30 dias, o presidente da Câmara deverá assumir a prefeitura. Os problemas na Justiça acompanham o prefeito de Taubaté desde o início do mandato. Ele é investigado por irregularidades na campanha eleitoral de 2012. Segundo o Ministério Público, 8 milhões de reais da Fundação de Desenvolvimento da Educação, na época presidida pelo pai dele, José Bernardo Ortiz, teriam sido desviados para financiar a corrida eleitoral tucana. Ortiz Júnior já havia sido condenado por abuso de poder político e econômico em 2014 pelo Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Uma ação cautelar o mantinha no governo. Na realidade, ele já está inelegível, porque a lei da ficha limpa, ela prevê que a condenação por um órgão colegiado, ela já torna a pessoa inelegível, né? Ele já tinha essa pelo TRE de São Paulo, agora confirmado pelo TSE. Né? Eu acredito que ele vai tentar utilizar de recursos, fazer a sua campanha, né? E quando ele vê que realmente a sua candidatura não poderá vingar por problemas jurídicos, ele substitua o candidato até 20 dias antes das eleições. Ortiz Júnior e Edson Aparecido continuam nos cargos até serem notificados pela Justiça. E com essa justificativa de que ainda não receberam a notificação, a Prefeitura informou que não iria se pronunciar sobre a decisão do TSE. 6 candidatos foram confirmados nas convenções partidárias para disputar a Prefeitura de São José dos Campos nas eleições de outubro. A Associação Comercial e Industrial da cidade promoveu o primeiro debate entre eles. Somente o atual prefeito, que tenta a reeleição, não compareceu. O evento foi fechado apenas para convidados. O auditório da ACI, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, ficou lotado. Muitos assistiram ao debate em pé. Outros acompanharam por um telão em uma sala ao lado. O evento não foi aberto à população. Apenas membros da entidade foram convidados. 5 candidatos compareceram. Cláudio Moura, do PV, Luiz Carlos de Oliveira, do PEN, Felício Ramute, do PSDB, Toninho Ferreira, do PSTU e Shakespeare Carvalho, do PRB. Carlinhos Almeida, que concorre à reeleição, não foi e alegou que tinha outro compromisso no horário. Para abrir o debate, o fortalecimento do comércio foi o tema escolhido. Nós temos que desenvolver outros centros comerciais
em outras regiões, região leste, melhorar o centro comercial da região norte, a região sul, que nós temos a maioria da população do São José dos Campos. É isso que nós temos que ter, desenvolver. Claro que temos que atrair investimentos de fora. Nós temos que incentivar para quem está estabelecido lá, melhore o seu padrão, a sua loja. Quando a saúde virou pauta, Toninho Ferreira, do PSTU, defendeu a municipalização de todos os serviços da área. A lógica de privatizar toda a saúde, nós estamos contrários. Por exemplo, por que é a SPDM que toma conta do hospital municipal? Por que as UBS já nascem privatizadas? Nós queremos municipalizar tudo. Para nós, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Quem tem que fazer é o Estado. Porque nós não achamos e nós não pensamos que saúde é mercadoria, que tem que dar lucro para uma empresa. Em seguida, os candidatos responderam sobre incentivos fiscais, atração de novos negócios e geração de empregos. Somente em junho, São José dos Campos fechou 661 postos de trabalho, segundo dados do CAGED. Felício Ramute propôs o fortalecimento das indústrias e criticou a atuação do Sindicato dos Metalúrgicos. O motor do comércio e dos serviços é a indústria. Então nós temos que encarar esse problema de frente e botar até o dedo na ferida. E botar o dedo na ferida, por exemplo, é dizer que o próximo gestor tem que ter a coragem de vir a público e dizer o quão foi danosa a política do Sindicato dos Metalúrgicos na cidade. Nós, além de perdermos muitos empregos, deixamos de atrair centenas de empregos na nossa cidade por causa dessa política danosa. Os candidatos foram questionados sobre os desafios para melhorar o ensino público. Cláudio Moura disse ser a favor de uma reestruturação nas escolas de São José dos Campos. No ensino médio, nossas crianças estão pedindo escola técnica. Não é prédio. O prefeito atual prometeu 5 escolas técnicas nos bairros. Construir 5 prédios. As crianças não querem prédios, elas querem cursos. Nós temos boas escolas técnicas aqui, podemos fazer parcerias e levar os prédios que já existem, da Prefeitura e do Estado, o ensino técnico para o nosso adolescente, para que ele não fique na rua. Shakespeare foi questionado sobre a votação da lei de zoneamento. E agora, no retorno do recesso, será colocado em apreciação junto aos vereadores. Então, é a lei ideal? Não é a lei ideal, mas é a possível. O que não podemos é ficar com uma lei restritiva e que não traz desenvolvimento nem crescimento para a cidade de São José dos Campos. Então, é o compromisso que eu firmo, não com os senhores, mas com a população de São José dos Campos, que na volta agora em agosto nós iremos colocar em apreciação o projeto de lei de zoneamento na Câmara Municipal. Este foi o primeiro debate em São José dos Campos depois do período de convenções partidárias. A população vai poder conhecer melhor as propostas de cada candidato a partir do dia 16 de agosto, quando ficam liberadas as propagandas eleitorais. O que nós constatamos foi a prática da democracia. Reinou um clima de sinceridade, de franqueza e de austeridade, inclusive. Essa foi a marca predominante. Eu acho que os eleitores precisam disso. Precisam não ficar através dos panfletos, através de entrevistas encomendadas, não. Mas do debate aberto e franco, como aconteceu na Associação Comercial e Industrial aqui hoje. A seguir, cai o número de jovens eleitores entre 16 e 17 anos e também a previsão do tempo para amanhã, 7h04. Agora a gente volta já já.